presidente da Agas, parabéns pelo grande evento aqui iniciado. Cumprimento o secretário de Estado de Planejamento, Cristiano Tatti, representando aqui Sua Excelência o Governador Ivo Sartori. Meu caro amigo Carlos Perotto, presidente da Farsul, hoje homenageado como supermercadista do ano. Meu caro presidente da Fiergs, Heitor José Miller, anfitrião nesta casa. Demais autoridades citadas pelo protocolo, senhoras e senhores. Nosso país vive um momento muito difícil. A inflação se aproxima dos 10% ao ano e enfrentamos uma recessão. O cenário negativo da atividade econômica, que em 2014 esteve focado na indústria, chegou ao varejo. A elevação do desemprego, a queda de salários e o encarecimento do crédito estão gerando resultados negativos para quase todos os segmentos do varejo. Some-se a crise econômica, uma crise política. As disputas entre o Legislativo e o Executivo em nível nacional imperam o aumento do ajuste fiscal e das reformas estruturais importantes para permitir a retomada do crescimento econômico. Apesar do cenário desafiador, tenho certeza de que o Brasil irá superar a crise. Nós, empresários, já passamos por muitas delas. Sobrevivemos uma inflação de mais de 45% ao mês, aos congelamentos de preços e às crises externas. Sobrevivemos, pois em nossas veias corre o espírito empreendedor, aquele que não se assusta com as dificuldades, que mesmo quando dá um passo atrás, já está planejando dar 2 passos à frente. Sairemos mais fortes desta crise. Vamos construir um país que cresce sobre bases sólidas e que esteja livre da corrupção. Saúdo aqui grandes brasileiros, como o ministro Joaquim Barbosa e o juiz Sérgio Moro, que estão dando contribuições importantes para limpar o país dos maus políticos e dos maus empresários. Não tenho o otimismo irrealista dos ingênuos. Sei que as dificuldades são grandes, mas tenho a experiência de muitos anos como empresário que já superou várias crises. Para superar mais este momento difícil, temos de atuar em 2 frentes distintas. De um lado, temos de manter nossas empresas eficientes e competitivas, com boa gestão, planejamento e conhecimento do cenário econômico. Mas não basta olhar só para dentro das nossas empresas. Temos também, como empresários e cidadãos, a missão de contribuir no debate sobre políticas públicas para melhorar o ambiente econômico e institucional. Nesse particular, gostaria de mencionar 2 aspectos sobre políticas públicas que são relevantes para as empresas gaúchas: o piso regional e o desajuste do setor público gaúcho. O piso regional foi criado com o objetivo de atender aos setores inorganizados, sem sindicatos patronais e laborais que pudessem chegar a um acordo. O piso teria a função de atender a essa lacuna de representação, mas ele teve seu objetivo inicial distorcido. Algumas categorias organizadas foram incluídas na lei do piso e o governo passou a usar o reajuste para fins unicamente políticos. Esses reajustes não seguem uma lógica econômica. Os percentuais são definidos pelo populismo político. O governo estabelece índices que superam aqueles dados aos próprios funcionários públicos. Chega de fazer populismo às custas do futuro do Rio Grande. A experiência já mostrou que o piso regional reduz a expansão do emprego e prejudica o crescimento econômico. Sou contra a existência do piso regional, defendo a sua extinção. O segundo tema
é a questão das finanças públicas estaduais. É sabido que o Rio Grande enfrenta um problema fiscal estrutural, pois gastamos mais do que arrecadamos. No passado, fomos criativos na arte de contornar o problema fiscal ao invés de resolvê-lo. A utilização dos depósitos judiciais é o melhor exemplo nesse sentido. Mas agora, as soluções analgésicas que tratam os sintomas sem curar a doença chegaram ao fim. Chegou a hora de enfrentar de frente o ajuste das contas públicas gaúchas. Em artigo publicado no jornal Zero Hora, já mostrei que o problema fiscal do Rio Grande não está localizado na receita. O déficit público gaúcho não foi criado por um crescimento anêmico da receita de ICMS. Entre 1997 e 2014, o ICMS avançou de 4 bilhões de reais para 25,8 bilhões de reais, um crescimento nominal de 545%. Descontada a inflação, a expansão real foi de 132%. Isso mesmo, senhoras e senhores, entre 1997 e 2014, nossa arrecadação de ICM mais que dobrou em termos reais, mas nesse mesmo período, o nosso problema fiscal não foi superado. Ao contrário, ele só se agravou. Assim, estou seguro em afirmar que a elevação do ICMS agora não contribuirá para a resolução do desajuste fiscal. Uma elevação do ICMS poderá gerar alívio de curto prazo no caixa do Estado, mas isso será temporário, pois, como já ocorreu no passado, o crescimento da receita servirá de estímulo para a elevação dos gastos públicos em um segundo momento, com o agravante de o contribuinte ter de arcar com uma carga tributária ainda mais elevada. Nesse sentido, afirmo aos senhores que, apesar de toda a admiração que tenho pelo governador Sartori, trabalharei para que a Assembleia rejeite o projeto de elevação do ICMS enviado pelo senhor governador. Dar mais dinheiro do contribuinte ao governo do Estado serve apenas para empobrecer o cidadão, para elevar a inflação e para reduzir a pressão sobre os gestores públicos na busca de uma gestão mais eficiente. Chega de passar a ineficiência do Estado para o contribuinte na forma de elevação de tributos. Não podemos abrir ainda mais a torneira da arrecadação antes de fechar o ralo do gasto. Os recursos extras que sairiam do bolso do contribuinte serviriam para manter o desperdício de recursos já existentes. A elevação de tributos só contribuiria para empobrecer o cidadão, para afastar empresas do nosso Estado e para levar aquelas que aqui ficarem para a informalidade. Lembro-me do projeto que, em dezembro de 2004, elevou de forma temporária as alíquotas de ICMS. O placar foi de 27 a 26 pela aprovação da proposta. A lógica apresentada pelo então governador era de que o Estado precisava gerar um ganho de receita no curto prazo para ter fôlego necessário para conter os gastos públicos em um momento subsequente. Passado o tempo, sabemos que o ganho de receita gerado por aquela elevação do ICMS possibilitou um alívio de caixa para o governo, mas a contenção de gastos não ocorreu. Ao contrário, os gastos se expandiram e o governo não conseguiu eliminar o déficit público. A história nos mostra, portanto, que a solução do nosso problema fiscal só virá quando conseguirmos fazer o gasto caber dentro da receita. Como a receita cresce mais que a inflação ao longo dos anos, precisamos apenas fazer com que a despesa cresça em um ritmo inferior ao da receita. A rigor, não é preciso cortar gastos, basta conter a expansão do gasto em limites inferiores ao crescimento da receita. E solidarizo aqui com o governador Sartori, no sentido de que o ajuste fiscal tem de ser uma meta de todos os poderes. O Legislativo e o Judiciário, apesar de possuírem um orçamento próprio,
são também sustentados pela mesma fonte de recursos, o contribuinte gaúcho. É fato que a maior parte do gasto se concentra no Executivo, mas a solidariedade fiscal dos demais poderes é fundamental por uma questão de justiça. O Governo do Estado poderá contar com nosso apoio para toda e qualquer medida de contenção de gastos públicos e para a melhoria da eficiência da gestão pública. Sei que cortar gastos públicos é politicamente muito difícil e, portanto, o governador precisará de apoio de toda a sociedade gaúcha nesta tarefa. Não subestimo as dificuldades políticas que são enfrentadas no processo de contenção dos gastos públicos. Por isso, reafirmo meu apoio a medidas que modernizem a gestão e limitem a expansão do gasto ao ritmo da arrecadação. Conclamo a todos os senhores a apoiar o Governo do Estado em todas as medidas que se relacionem à contenção de gastos e à melhoria da eficiência do serviço público, como é o caso do projeto da reforma da Previdência e da Lei de Responsabilidade Fiscal. Mas, ao mesmo tempo, conclamo também os senhores a se aliarem à FEComércio e às demais federações na luta para que a Assembleia rejeite a elevação das alíquotas do ICMS. Muito obrigado.